Doutora Luísio Andrade, é preciso celebrar cada dia desta vida? Bom dia. Cada minuto, né, Eduardo? Mais do que cada dia, cada minuto. Musiquinha boa do Vinícius de Moraes, do Toquinho, né? Viver cada segundo como nunca mais, né? E não quer dizer, gente, agitado, correria, né? Isso não. É desfrutar, porque a consciência do seu momento, a noção de que você, isso que a Fernanda falou é fundamental, né? É que vai fazer com que a vida valha a pena, que não seja só um mero comer e defecar, beber água, urinar e trabalhar e pagar a conta e passar a vida esperando uma loteria ou uma aposentadoria, né, Eduardo? Cada dia tem que ser, cada minuto tem que ser comemorado, porque o número de coisas que a gente tem para comemorar, gente, normalmente é muito maior do que a gente tem para reclamar. Matando de susto, porque pai que tem coração morre quando fica sabendo que uma filha está sequestrada, amigo. Como se diz no interior, né, Eduardo? Quando pensa que não, vem uma facada vindo dentro de casa, né? A facada no sentido simbólico, mas às vezes até no sentido prático mesmo, né? Que a gente tem tido muitos casos desse tipo. Quando se falou em ignorância, eu penso, Eduardo, que a ignorância ela faz sentido quando você faz uma triagem, faz uma seleção para não ser tão bombardeado feito a gente tem sido hoje em dia com notícias, com situações completamente indesejáveis, completamente absurdas, mas é a vida, né, gente? Infelizmente acontecem coisas que a gente lamenta profundamente e ora a Deus, pede ao plano espiritual para que haja uma inspiração para que essas pessoas que têm esses maus pensamentos, e todos nós temos alguns maus pensamentos, então a capacidade de domesticar a mente, a capacidade de fazer um treinamento consigo mesmo, né? Daí a importância do yoga, da importância da meditação, a importância da pessoa fazer um treinamento de autocomando, porque se você for pelos seus instintos, se você funcionar como um animal em pele de humano, né? Que parece uma pessoa, mas no fundo é um bicho, vive pelo instinto, e daí que gera, Eduardo, o pior dos, vamos dizer assim, dos causadores dos males da humanidade, que é o egoísmo, que é o pensar só em si. E até o pai, né? Vira objeto de, vamos dizer, de exploração, objeto de... É uma forma de amaldiçoar a paz desse pai, né? Então, deixar aqui, né, a nossa esperança, Eduardo, de que as pessoas se humanizem mais. E humanizar tem a ver, Fernanda, com desanimalizar, né? São sinônimos. Quanto mais humano a gente vai se transformando, menos os instintos animais prevalecem. E o egoísmo, é claro, é um instinto prioritário na vida dos animais. Só pensam em si e nas suas necessidades. Todo mundo está se queixando da falta de mão de obra, doutor. Até o pagamento do 13º diminuiu. Quem sou eu para criticar quem faz a opção do empreendedor autônomo? Mas se eles não estiverem se cuidando com a previdência própria ou privada, hein, doutor? Então, Eduardo, do mesmo jeito que toda moeda tem seus dois lados e toda faca tem seus dois legumes, né? Há virtudes em cada uma dessas atividades que você falou, atividade de ser empregado, atividade de ter um emprego fixo, de ter uma carteira assinada, de contar com 13º, de contar com 30 dias de férias por ano, tem as suas vantagens. No entanto, o empreendedorismo, ele dá à pessoa uma possibilidade maior de liberdade, uma possibilidade maior de criatividade, Eduardo, mas com planejamento, né? A questão do planejar é fundamental, porque o imediatismo, essa questão da gente pensar só no curto prazo, vai trazendo ao longo do tempo, isso daí, né, Daniel, a gente percebe quando a vida vai avançando, né? Nem o texto do Mário de Andrade fala assim: quando percebi que tenho muito mais tempo de passado do que terei de futuro, aí ele fala, me senti como uma criança que recebe uma vasilha cheia de cerejas e as come inicialmente, rapidamente, avidamente e até displicentemente. Quando percebe que faltam poucas cerejas na vasilha, as rói até o caroço. E a questão da idade passa por aí, né, Eduardo? A gente vai vendo que o tempo anda mais rápido, que a gente tem menos tempo, que, portanto, dá valor para o tempo que você está tendo, para as coisas boas que você está tendo, e não desperdiçar o seu tempo. Agora, a questão de você ter um emprego fixo, carteira assinada e essas garantias, que são garantia da aposentadoria, garantia das férias e do 13º, isso é muito bom, desde que a pessoa ame o que faz, porque se você tem a estabilidade, mas não tem alegria, se você passa a semana inteira esperando o fim de semana, que é quando você não vai fazer o que você faz a semana inteira, e quando passa a vida inteira pensando ou na aposentadoria ou numa loteria, é sinal que você não está vivendo a vida, mas sim está fazendo como se fosse um escravo do tempo, Eduardo, porque daí você fica querendo justamente o que você menos tem, que é essa questão do tempo livre. Então você tem que transformar a sua atividade de trabalho,
seja ela no emprego, seja através de um empreendimento, numa coisa que seja valiosa para você. E a gente tem de vez em quando, Eduardo, que forçar um pouco a barra, sim, porque se a gente for ficar na atitude da reclamação, da queixa, com um sentimento de falta todo o tempo, o que eu quero? Eu quero o que eu não tenho, ou eu quero o que eu vou ter lá na frente, é um erro de estratégia, isso daí ninguém pode te ajudar, é você mesmo que tem que ter essa mudança de atitude e perceber em cada momento da sua vida a possibilidade de você estar desfrutando, porque a única coisa que a gente tem verdadeiramente, Eduardo, não é nem o passado nem o futuro, é o presente, mas temos que ter essa intenção, temos que ter essa consciência e a escolha de querer sentir que a vida vale a pena. Que a galinha bota, mas o ovo embrionário. O ovo que gerou a galinha. Eu não sou um cientista, não participei dos estudos, mas na minha idiotice e ignorância, eu concordo, faz mais sentido. Ô, doutora Luiz, então agora é hora de a gente parar de procurar pelo em ovo. Olha, o que acontece é o seguinte, Eduardo, tem o óvulo e tem o ovo, né? Para que surja o ovo, ele tem que ter sido fecundado. Ou seja, o óvulo, quando entra em contato com o espermatozoide, ele deixa de ser óvulo e passa a ser ovo. Por isso que a gente estava explicando para os ouvintes internautas outro dia a diferença do ovo galado e do ovo não galado. Quer dizer, o ovo não galado é um óvulo e não vai nascer um pintinho, mesmo que a galinha choque durante os 20 e tantos dias. Mas a resposta mais simples, porque antes das aves surgirem na natureza, surgirem na terra, quem surgiu foram quem? Os répteis. E os répteis botam ovos, né? Ou ovos, né? Botam o ovo que no coletivo vira ovos. Então, do ponto de vista prático, o ovo, sim, ele nasce antes da galinha, porque o primeiro a botar ovo foi um réptil. Então, depois que vem as aves. Então, sem dúvida nenhuma, que o ovo nasceu antes da galinha. Com a sua cultura e conhecimento a respeito, diga, se não fossem os hermafroditas, não teria surgido o primeiro ovo, eu acho. Explica para os ouvintes o que é o hermafrodita. Como tem os dois sexos, ele fecunda a si próprio, como existem vários animais até hoje. Eu tenho a impressão que essa história começa num hermafrodita. Com 34 anos eu falei assim, vou parar de beber e de fumar. Entende? Entrei numa crise horrorosa. 34 anos, vou parar de beber e de fumar. Parei de beber, quando eu tiver 50 anos eu já tô velho, eu volto. Eu também tinha prometido para mim quando eu parei de fumar, eu falei, aos 60 eu volto. E eu voltei. Chegaram os 60, eu voltei. Voltou? Voltei. Aí fumo um tempinho, nunca mais fumo. Agora, uma coisa interessante, Eduardo, é que a quantidade de hectolitros, né, vendido de cerveja sem álcool tem aumentado. E é uma recomendação importante, gente, porque são 3 coisas que fazem mal, que pioram a nossa saúde no álcool. A quantidade, a qualidade, se você se alimenta ou não. Então, é recomendar, porque a proteína, por isso que se fala em tira-gosto, pode ser um queijo, pode ser um pouco de carne, ela protege, é hepatoprotetora, protege o fígado. Então, a pessoa que gosta de cerveja, o que acontece, Daniel? Ela deve tomar uma cerveja com álcool, a outra sem. Uma com álcool, outra sem. Você vai diluindo, porque hoje a qualidade das cervejas sem álcool é extremamente grande. Então, se você dá uma cerveja com álcool e a outra sem álcool para a pessoa, se ela vê o rótulo, ela não consegue distinguir, né? Só no efeito depois, né? Essa é a sua sugestão. Eu acho ótima. E tem duas, né? Tem a italiana e tem a espanhola. A italiana você bota a cerveja na soda limonada e a espanhola você nunca bebe sem uma garrafa d'água do lado. Fale sobre aumento de preços. Carne, cerveja, tá difícil? Eu achei interessante uma notícia que houve essa semana, Eduardo, pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, que estão então buscando investidores para criar então a carne, que é uma carne artificial, que não depende do animal. Então pega-se uma célula, vai reproduzindo e vai então construindo esse tecido que vai vir a ser consumido depois. Quer dizer, não existe a morte do animal, não existe todo esse processo que o Daniel falou aí, da questão da falta de chuva, do excesso de chuva, né? Da falta de pasto, então da dificuldade de transporte para levar esse boi, para levar o leite para os centros consumidores. Então a tecnologia, Eduardo, ela bem utilizada, eu acredito que vai chegar um momento que a gente não vai depender tanto assim do animal vivo para precisar de matá-lo, né? São 2 coisas importantíssimas, Daniel. Primeiro, a questão das células tronco, que é o que me dá esperança. Outro dia a gente estava falando aqui, né, sobre viver mais.
Então as células-tronco, elas podem fazer com que o nosso tempo de vida útil, não só vida, porque o final da vida, quando você não tem saúde, ela não é útil, ela é inútil e sofrida, né? Então a tecnologia pode trazer uma melhora para a questão de tantos famintos que tem na humanidade, né? Calcula-se que em torno de 2 bilhões de pessoas passam fome crônica, fome diária, né? Então a questão do preço realmente depende da situação, do contexto, né? Principalmente do clima, mas se a gente desenvolver essa tecnologia, nós vamos poder chegar no momento que não precisa de ter tanto bicho, até porque o gado, Eduardo, né? A criação extensiva, que a intensiva é quando fica dentro do curral. Então você tem um controle, porque você pega as fezes, dilui em água e vira um tipo de um fertilizante, né? Mas o gado que é criado solto, que defeca ali, que faz suas fezes e fica no tempo, é dos maiores causadores do problema da camada de ozônio, dos maiores poluentes que existe. E do rio Tapajós, que era um rio lindo azul, com a questão de criar gado e com a questão da mineração do ouro, hoje é um rio marrom. Exatamente. Então a gente tem condições de melhorar, mas com a tecnologia sendo usada não para criar novas armas e novas bombas, mas para criar fartura. Ô Luiz Andrade, mas é uma promiscuidade aí? Pois é, por isso que eu defendo, Eduardo, as eleições gerais, né? Você de 5 em 5 anos eleger de prefeito, vereador, deputado, presidente, todo mundo de uma vez, porque aí não tem essa migração. É muito comum, nós temos vários exemplos aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a pessoa é eleita para vereador, 2 anos depois tem eleição para deputado, aí candidata para deputado, vira deputado, deixa aquele cargo e fica um suplente que quando a gente vota, a gente não vota no suplente, você nem sabe quem é o suplente, seja de senador, seja de vereador, você vota no titular, né? E isso daí é uma forma de você enganar as pessoas, é uma forma de você fazer o mau uso do cargo público. Então, se tiver eleição geral e de 5 em 5 anos, o país não fica parando daqui a 2 anos, não, já tem uma eleição de novo, né? Então, seria uma eleição a cada 5 anos e pensa, Eduardo, que voltando ao original, não permitir reeleição imediata para prefeito, governador e presidente, que são os cargos do executivo, tem que fazer uma quarentena de 5 anos, já que o mandato seria de 5 anos, para depois candidatar de novo. E quem for vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, mandato também de 5 anos com direito a uma reeleição. E depois fazer o que a gente chama de uma quarentena, que a pessoa tem que esperar esses 5 anos para candidatar de novo, porque senão nós temos exemplos de deputados que estão exercendo o seu 8º mandato, né? 8 vezes 4, quanto que dá, né? Contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Tenho muito mais passado do que futuro. Sinto-me como aquele menino que recebeu uma bacia de cerejas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, roeu até o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflamados. Inquieto-me com invejosos, tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para conversas intermináveis, para discutir assuntos inúteis sobre vidas alheias que nem fazem parte da minha. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. As pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa. Sem muitas cerejas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade. Caminhar perto de coisas e pessoas de verdade. O essencial faz a vida valer a pena. E para mim, basta o essencial. Luiz Andrade, psiquiatra, homeopata. Esse texto é, digamos, um roteiro de vida para quem chegou ausenta? Para quem já percebeu, Eduardo, que
a suficiência deve ser vista como abundância para quem é sábio. Esse é um ditado dos libaneses. Trabalhei com o professor Murá na Fundação Libanesa 12 anos, e essa ideia de que a suficiência deve ser vista como abundância por quem é sábio é a questão da essencialidade, Eduardo. Do ponto de vista prático, evitar o desperdício de tempo, porque, e não é por pressa não, é justamente por você ter noção, você ter consciência de que o destino é algo que existe, mas que através da consciência do livre-arbítrio, através da noção e da intenção, você pode intervir no seu destino e traduzi-lo para uma coisa melhor do que estava escrita para você. E deixar uma sugestão, Eduardo, um livro muito antigo, mas muito importante, chama Yoga para Nervosos. Yoga escreve com Y. O professor Hermógenes é o autor desse livro, e se você está procurando um livro, um presente para dar, esse livro é um livro essencial, não é caro. Yoga para Nervosos, professor Hermógenes, para você aprender as técnicas de respiração, as técnicas de meditação e encontrar dentro de você uma coisa que é a principal, você mesmo, ao invés de ficar procurando tanta coisa fora. Não é isso, Daniel?